Ontem, depois de ficar um mês sem fazer terapia, um mês sem ter uma consulta devido a alguns compromissos que eu tive e também um feriado que caiu bem na data da minha terapia, eu ontem pude conversar com a minha psicóloga depois de um tempo e a frase que mais saiu durante toda a nossa sessão ontem foi sobre o momento presente. Eu tava vivendo um dilema muito grande na minha vida um tempo atrás, do qual eu não tava conseguindo viver no presente. Eu tava projetando toda a minha vida e todas as minhas ações no futuro. E eu tava vivendo muito num termo que a gente fala bastante na terapia, durante as minhas sessões, que é o senso de urgência. Eu não sei se você já passou por isso, eu não sei se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, mas eu queria muito compartilhar aqui com vocês alguns pontos que eu percebi durante a minha sessão de ontem. E uma coisa que durante esse tempo todo, até agora, a gente tá no meio do ano, né, que passou na minha cabeça é sobre como a vida vem acontecendo nos pequenos detalhes. Antes, quando eu ficava pensando sobre a minha faculdade, eu achava que eu só ia ser feliz quando eu passasse, que as coisas elas só iam estar boas na minha vida quando eu de fato percebesse que eu passei, que deu certo, que eu fui bem na prova, que eu fui bem no vestibular. Só que depois de muito tempo durante as minhas sessões e até durante aprendizados da vida mesmo, eu acabei percebendo que eu sou feliz durante esse processo de estar estudando, de estar vivendo meu dia com outros compromissos também. Porque a vida é assim, a vida não vai parar só porque eu vou prestar vestibular. Eu tô assim, toda arrumada, batom bem vermelho, eu fiz as minhas unhas. Eu vou sair com a minha amiga hoje e, gente, eu queria tanto poder compartilhar isso aqui. Eu, durante muito tempo, acho que vocês sabem, desde quando eu comecei a gravar vídeos, eu quase não saía de casa, eu quase não ia encontrar com as pessoas, eu quase não fazia nada. Porque na minha cabeça, esse tipo de tempo de sair, de se encontrar e de ter uma vida social, ele não era real. É como se esse tempo ele não cabia dentro da minha realidade, na mente de uma pessoa que achava que a vida era só estudar, sabe? A gente chegou no meio do ano e eu pude perceber que desde o começo do ano eu amadureci bastante, graças à terapia e aprendizados de vida também. Hoje eu enxergo que a minha vida social ela é muito melhor do que ela era antes. E eu comecei a valorizar o momento presente. Como eu disse, eu ficava projetando muito a minha vida no futuro. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir aquilo, eu só vou ser feliz quando eu tiver todos os meus compromissos com um check na minha agenda. Eu gosto bastante de usar a agenda, né, pra poder me organizar. Cara, não vai. Você não vai. Você tem que ser feliz agora. Gente, eu entrei de férias dia 1º desse mês de julho. E uma coisa que desestruturou totalmente o meu emocional foi ter ficado doente. Porque na minha cabeça, estar doente e ter que ficar de repouso tava me atrasando. Tava fazendo com que eu perdesse tempo que eu poderia estar estudando, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu fui privada de ir na academia porque eu precisava ficar de repouso. E isso me deixou tão mal, eu fiquei com o meu emocional tão abalado por causa desse senso de urgência. De que, gente, eu juro, passava pela minha cabeça, enquanto eu estava doente, que eu não estava vivendo. Eu estava parada, logo eu não estava vivendo. Eu não estava cumprindo com aquilo que eu tinha programado na minha agenda, da minha organização das férias. Mas eu estava doente. O meu corpo precisava de descanso, a minha cabeça precisava de descanso. E pra mim, eu só realmente estaria de férias quando eu ficasse melhor, quando eu não estivesse mais doente, que é quando eu ia estar de fato me movimentando, agindo. Pra mim isso é viver. Só que aí eu parei pra refletir. Eu fiquei esse tempo que eu fiquei doente sem ir na psicóloga, a gente teve um feriado que acabou pegando na minha sessão, e nesse tempo que eu fiquei meio que sem a terapia, eu também percebi o quanto eu amadureci. Qual foi a última vez que você de fato fez alguma coisa vivendo aquele momento? Tudo que passa agora na minha cabeça, eu só consigo pensar nisso. O quão desgastante era eu estudar. Eu estava às vezes à tarde no cursinho quando eu gravava pra vocês. E eu só ficava pensando que eu tinha que terminar logo aquele conteúdo pra ir pro próximo. E eu ficava pensando no que eu ia estudar no dia seguinte.
Eu ficava estressada. Gente, eu ficava tão estressada por causa disso. Era tão ruim. Mas eu pude perceber que desde o começo do ano, a minha inteligência emocional em relação aos estudos, em relação a como vai ser a minha vida, a depender do resultado da minha faculdade, se vai dar certo ou não, eu percebi que eu evoluí muito em relação a isso. Eu tô dando o meu melhor, só que existem fatores externos, existe uma vida da qual eu não posso abrir mão só porque eu tô tentando ir atrás de algo que é muito um sonho, é um objetivo, sabe? A todos os momentos eu me pego pensando, será que eu realmente tô vivendo nesse senso de urgência? Tem necessidade de eu ficar tão ansiosa porque eu quero conseguir fazer isso? Porque eu quero adiantar um compromisso? Será que tem necessidade de eu me desgastar por algo que só vai acontecer semana que vem? Sabe? Eu tenho muita certeza que isso é tão comum entre pessoas da nossa idade. Eu tenho 18 anos. E ainda assim tem gente muito mais nova que é muito mais ansiosa. Existem pessoas que são mais velhas que são ansiosas. A ansiedade é o mal do século, infelizmente. Doenças ligadas à ansiedade e à depressão são o mal do século. É comum no nosso meio hoje em dia. E não devia ser, claro. A vida não para. A vida não vai parar de acontecer só porque eu tô tentando passar na faculdade. A vida não vai parar de acontecer só porque você tá tentando alcançar aquele seu objetivo. Se você não souber equilibrar a sua vida social, a sua vida amorosa, os seus estudos, a sua família, os seus amigos com esse seu objetivo, você vai ficar doente e não vai dar certo. Estou de férias, graças a Deus. Não estou estudando, eu estou descansando a minha cabeça. Mas eu prometi pra mim, porque também objetivos a gente tem que abrir sim mão de algumas coisas e tem que fazer sacrifícios. Eu prometi que na última semana de férias eu vou voltar à minha rotina já pra poder acostumar com o pique de novo, porque vocês sabem muito bem o quanto eu estudo. Esse vídeo é mais um desabafo. É uma coisa que eu queria muito compartilhar. Eu amo falar sobre conselhos de terapia, porque eu sou uma pessoa que ama terapia e que recomenda pra todo mundo. Inclusive, se você tem condições, faça terapia. Porque a terapia, ela te ajuda a entender a vida das pessoas que não fazem terapia. Isso torna o mundo um lugar bem melhor de se viver. Não se cobre. Se organize. Faça planos. Faça metas que você quer alcançar. Mas não deixa de viver. Viver mesmo. Sentir que tá vivendo. Porque durante muito tempo eu senti que eu não tava vivendo. Eu sentia que eu estava sobrevivendo. Viva. Porque pode ser que você alcance esse objetivo. Mas esse tempo todo que você perdeu deixando de fazer coisas que você gosta e deixando de se conectar com pessoas só porque você não queria perder tempo, esse tempo, gente, ele não volta. Nunca. E hoje eu entendo o que muitas pessoas falavam pra mim no ano passado. No ano passado eu tava com a minha cabeça muito fechada em relação a isso. Eu deixei de viver muitos momentos do meu ensino médio porque a minha cabeça, ela tava voltada só pros estudos. Se eu não estudasse, eu tava perdendo tempo. Eu não me sentia bem não estudando. E hoje eu consigo perceber que aquelas pessoas, em muitas partes, elas não estavam erradas. De falar pra mim que eu ia acabar sentindo falta daqueles momentos. E eu realmente sinto. Mas eles não vão voltar. Então o que eu posso dar de conselho aqui é: faça o que você tem que fazer pra chegar onde você quer chegar. Mas não abra mão das pessoas que estão à sua volta, porque cedo ou tarde você pode acabar perdendo elas. E perdendo esses momentos com essas pessoas que você gosta. Pode ser que essas conexões que você tem hoje, você não tenha depois. Eu espero de alguma forma ter te dado um clarão aí na sua cabeça, compartilhando essa experiência. Eu tô bem emocionada porque esse é um assunto que pega muito pra mim. Mas é isso. Agora eu vou encontrar a minha amiga porque eu estou de férias, né, meu amor? E eu preciso aproveitar. Um beijo e até a próxima.